Saudações de acordo ao horário do dia. André Fonseca Miguel Tuma fala para vocês, estudante do curso de licenciatura em matemática na Unilab e estagiário, da disciplina de estágio supervisionado 2, a mesma sendo ministrada pela professora Amanda. Bom, na videoaula de hoje nós vamos vamos entrar para uma nova unidade, Lembrando que essa aula ela é direcionada para os alunos do 7º ano, e hoje estamos entrando para a unidade 7, do livro, tá? A unidade ela trata de grandezas proporcionais. Bom, então, para dar início à nossa unidade, nós vamos começar, falando sobre razões, tá? Vamos começar a falar de razão, iremos prosseguir, mais adiante falando um pouquinho, ou seja, vendo alguns exemplos, tá? Vendo só alguns exemplos, e na próxima aula, aula de número 2, nós vamos ver a questão das razões escritas na forma decimal. Mas claro, esse é um tópico que nós vamos tratar na próxima aula, e para a aula de hoje nós simplesmente vamos falar de razão, tá? Então, para nós entendermos primeiro o que é a razão, ou seja, para trazermos uma definição formal do que seria razão, vamos primeiro aqui observar alguns exemplos que podem de alguma forma nos ajudar a esclarecer ou então compreender, sem antes termos visto a definição formal de razão. E o primeiro exemplo que nós trazemos na aula de hoje diz o seguinte: em um concurso, 240 candidatos disputam 120 vagas. Comparando estes números, isto é, o número de candidatos e o número de vagas, nós teremos o seguinte. Na verdade, o que é que nós queremos, nós queremos expressar essas duas grandezas na forma de fração, tá? Então, se eu for comparar, por exemplo, o número de candidatos pela quantidade de vagas existentes, o que é que nós teremos? Nós teremos o seguinte: 240, dividido por 120. É a mesma coisa que eu escrever desse jeito, conforme vocês podem observar. Ou ainda, se eu for fazer simplificação, vou ter 2 sobre 1. De onde é que sai o 2 sobre 1? Bom, 240, se eu for fazer a divisão, o que é que eu vou ter, Eu tenho 240 dividido por 120, tá? Então, vamos ver se... Ou seja, como 240 é maior que 120, é possível sim nós fazermos essa divisão. Provavelmente vai ser uma divisão exata ou não, Mas vamos lá, a luta. Então, qual que é o número que eu coloco aqui, que quando eu multiplico por 120 me dá 240 ou próximo a 240, Então vamos começar, por exemplo, com 1. Bom, se eu coloco 1 aqui, eu vou ter 1 vezes 120 dá 120, E 120 para 240 está muito longe. Tá muito longe. O objetivo é ter um número que quando multiplico por 120, ele me dá ou seja, me dá 240 ou bem próximo a 240. Então, neste caso, passamos para o número seguinte, que no caso é o 2. Então, se eu multiplicar essa expressão por 2, eu vou ter que 120 vezes 2, vou ter 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 2 dá 4 e 2 vezes 1 dá 2. Oba! Nós temos aqui 2, Então, 2 vezes 120, conforme nós vimos aqui, dá 240. Se eu for fazer a diferença, vou ter então como resto, ou seja, como resto, na verdade, 0, Então, se o resto é 0, a divisão é exata. Então, o que que eu fiz, O que que eu queria? Queria saber se, na verdade, 240 podia se dividir por 120. Ou seja, se eu dividir aqui por 200, por 120 e aqui também por 120,
que é que eu vou ter aqui? 2 e aqui vou ter 1. Então, é dali que surge 2 e aqui 1. Claro, 120 dividido por 120 dá 1, né? É como se eu tivesse 1 dividido por 1, dá 1. Ou seja, um número dividido por ele mesmo dá sempre 1. Tá bom? Mas então, o que que essa fração, né, nos diz? Tá? É interessante interpretar essa fração resultante. Tá bom? Bom, dessa fração nós temos o seguinte. Ou seja, ela nos diz o seguinte. Diz então que há dois candidatos, né? Lembrando que 240 é a quantidade de candidatos existentes e 120 é a quantidade de vagas, tá? Que estão a ser disputadas. Então, o que implica dizer que dois candidatos, ou seja, há dois candidatos para cada vaga, ou que a razão entre o número de candidatos e o número de vagas é de 2 para 1, né? Aí alguém pode perguntar, e se eu fizesse o contrário, como é que eu faria essa simplificação, né? Ou seja, eu podia ter 120 por 240. Nós já acabamos de ver que é possível dividir 120 por 120, né? Aqui eu posso simplificar por 120, aqui também por 120. O resultado dá 1 por 2. A interpretação é um pouquinho diferente, né? Mas que na verdade acaba sendo a mesma coisa. Daqui, o que é que eu estou a ver? Que o que é que nós podemos dizer, né? Se no primeiro nós dissemos que há dois candidatos para cada vaga, aqui quer dizer que implica dizer que uma vaga é disputada ao menos por dois candidatos, tá? Então é mais ou menos essa a interpretação que nós podemos fazer dessa fração resultante, tá bom? Agora vemos um outro, ou seja, desse mesmo exemplo, né? O que que fica? Bom, nesse exemplo, fez-se a comparação de dois números usando uma divisão, claro, conforme nós acabamos de ver, né? Fomos fazendo divisões até chegar na fração que encontramos, tá? Fez-se a comparação de dois números usando a divisão, onde o quociente obtido é a razão, tá? É a razão. Ou seja, esse resultado que nós acabamos de encontrar, né? É a nossa razão. Entre tais números, né? Entre os números considerados, ou seja, 240 e 120, tá? Bom, se nós tivermos, por exemplo, A e B, dois números racionais, onde o B é não nulo, ou seja, diferente de zero, denomina-se razão entre A e B, ou razão de A para B, ou ainda, né, quociente A sobre B, ou então A dividido por B, tá? Então, a essa razão, ou escrevendo desse jeito, nós podemos ler do seguinte modo, né? Ou então da seguinte maneira. Nós teremos razão de A para B, ou seja, eu posso falar desse jeito, como ainda posso falar A está para B, né? Ou posso ainda chamar, né, A para B. Então aqui eu podia dizer, por exemplo, 1 está para 2, né? Podia falar desse jeito. 1 para 2, né? Tá certo? Aqui também eu podia dizer 2 está para 1, ou então 2 para 1, tá? Então, aqui depende muito de como você vai chamar, tá certo? Fica a gosto freguês. Bom, será que os termos que aparecem, né, nessa razão têm um nome específico? Então, aqui nós vamos ver que os termos de uma razão recebem nomes especiais. O primeiro número chama-se antecedente e o segundo número chama-se consequente. Ou seja,
Se eu for considerar essa fração aqui, né, deixa eu mostrar para vocês, essa fração aqui, 2 sobre 1, o 2 seria o nosso antecedente e 1 seria o consequente. Se eu for considerar essa fração, 1 passa a ser o antecedente e o 2 passa a ser consequente. A mesma coisa que eu tenho aqui, esse vai ser o nosso antecedente e esse é o consequente. Da mesma forma, se eu tiver 120 dividido por 240, esse passa a ser o antecedente e esse aqui o consequente, tá? Então, você também pode chamar desse jeito, né? Uma fração, tá? Ou seja, os números que aparecem numa fração. Então, nós temos isso ali. Agora, vamos ver um outro exemplo, tá bom? Vamos ver um outro exemplo. Um outro exemplo. O exemplo diz o seguinte, né? Qual é a razão entre a área da região retangular 1 e a área da região e a área da razão, né, da região retangular 2, tá? Aqui fica meio incoerente, não faz sentido nenhum, tá? Não faz sentido. Se nós queremos calcular a razão entre a área 1 e a área 2, então aqui não faz sentido nenhum, né? Basta só dizer e a área da região retangular 2. Tá, aqui é 2. Nós temos isso ali. Bom, como que eu vou calcular a razão, né, entre essas duas áreas? Tá? Eu primeiro tenho esse retângulo e tenho este, né? Então, para calcular a razão, eu primeiro observo as unidades que, nas quais os lados do retângulo se expressam, tá? No primeiro retângulo, nós temos centímetro, ou seja, aqui mede 60 centímetros, aqui mede 40 centímetros. No segundo retângulo, o que que nós encontramos? Que esse lado mede 1 metro e aqui 1,2 metro. Então, as unidades não são iguais, né? Ou seja, há a necessidade de nós termos as mesmas unidades. Quando formos fazer a razão, temos a possibilidade de simplificar. Porque vamos supor que aqui, se eu não fizer essa conversão, né, de unidades, o que que eu vou ter aqui? Essa área vai ser medida em centímetro quadrado e aqui metro quadrado. Então, dali fica inviável, né, ter que medir, ou seja, ter que simplificar centímetro com metro, tá? É por essa razão aí. Ou seja, eu preciso colocar as duas áreas ou em centímetro quadrado ou em metro quadrado. Bom, vocês sabem a relação entre as unidades, né, de medida, tá? É mais fácil eu ter que converter o metro para centímetro do que centímetro para metro, né? Por quê? Porque aqui eu teria que fazer uma divisão por 100, né? Enquanto que aqui só multiplico por 100. A multiplicação resulta ser mais fácil do que a divisão de vez em quando, tá? Para alguns é mais fácil fazer a multiplicação do que fazer a divisão. Então eu vou optar aqui por fazer a multiplicação, ou seja, vou sair de metro para centímetro. Eu podia ter feito o contrário, ou seja, sair de centímetro para metro, e não tem problema nenhum. Então, se eu quero deixar isso tudo em centímetro, o que é que eu sei? Ou o que é que nós sabemos, né? 1 metro corresponde a 100 centímetros. Tá? Então, esse lado aqui é 100 centímetros. E esse lado, quanto corresponde? Bom, é só multiplicar esse senhor por 100, ou seja, 1,2 vezes 100. E vocês vão fazer isso aí e vão encontrar, no caso, 120. Tá? 120 centímetros. Então, aqui mede 120 centímetros. Então, já tenho as unidades
iguais, né? Aqui centímetro, aqui também centímetro. Daí que eu posso calcular área 1, né? Área 1, como se trata de um retângulo, a área de um retângulo é a altura vezes a base, né? Então, vou ter que 40 centímetros vezes 60 centímetros. O que me dá como resultado final é só fazer 4 vezes 6 são 24, né? E acrescento os dois zeros. Centímetro vezes centímetro dá centímetro ao quadrado. Então tem isso ali. Ou seja, esse senhor aqui tem como área, né, 2.400 centímetros quadrados. Agora, área 2, já convertido, cujos lados do retângulo convertido em centímetro, eu vou ter o quê? A altura, 100 centímetros, vezes a base, 120 centímetros. Daqui, então, área 2 vai ser 12, né? E vou acrescentar os 3 zeros, tá? Centímetro quadrado. Eu posso fazer aqui para vocês terem a certeza que dá mesmo 12.000, né? Vezes 100. Aqui 0, 2, 1 e acrescento os 2 zeros. E está ali 12.000 centímetros quadrados. O desejado é fazer área 1 sobre área 2. Tá? É essa a razão que nós queremos, porque é o que o enunciado nos pede. Então, isso vai ser igual a quanto, né? Quem é a área 1? São 2.400 centímetros quadrados. E a área 2, eu falei área 2 no princípio, é área 1, pronto. Agora a área 2 são 12.000 centímetros quadrados. Olha só, eu posso simplificar esses dois. Aqui também posso tirar esses dois zeros aqui. E o que que sobra? Sobra 24 sobre 120. Então, 24 é possível dividir por 24, que dá 1. 120 é possível dividir por 24, que dá 5. Isso vocês vão comprovar, né? Utilizando calculadora ou então fazendo a divisão normalmente, tá? Então aqui dá 1 e aqui dá 5, tá certo? Então nós aqui encontramos que a nossa razão desejada é 1 sobre 5. Então, o que isso significa? Né? O que isso significa? Isso significa, né, que 1 está para 5, né? 1 está para 5. Opa, isso aqui. Pronto, desculpa aí. 1 está para 5, tá? Essa é a leitura, tá certo? Então é mais ou menos isso que a questão pedia, né? Ou seja, que nós queríamos trazer nesse exemplo, tá? De razão. E para finalizar, né? Para finalizar a nossa aula, a razão entre duas grandezas de mesma espécie é o quociente dos números que exprimem suas medidas, sempre tomadas na mesma unidade, né? Os exemplos resolvidos espelham isso. Vimos aqui, por exemplo, o retângulo 1, as medidas eram centímetro e o retângulo 2, as medidas estavam em metro. Então, só era possível fazer essa razão pedida no exercício se tivéssemos as mesmas unidades. Daí a razão de nós termos convertido de metro para centímetro, tá? Que nos deu a possibilidade de fazermos essa simplificação aqui, tá bom? Porque se eu não fizesse essa conversão, né, de metro para centímetro, o que eu teria? Conforme eu falei antes, né? Aqui a área 1 estaria em centímetro quadrado e a área 2 estaria em metro quadrado. Ou seja, aqui eu teria metro quadrado e aqui teria centímetro quadrado. Então não teria possibilidade, né, de simplificar, tá? Então só é possível fazer essa simplificação se tomarmos, né, a mesma unidade, tá bom? É mais ou menos isso que eu queria conversar com vocês nesta aula de número 1 e eu volto na aula de número 2 para falar de razões escritas na forma
decimal. Até lá, boa continuação para vocês.